Recebi essa pergunta aqui no canal. Quanto tempo depois da cirurgia de hemorroidas pode fazer a prática do sexo anal? Vamos dar uma olhada nisso? Olá, eu sou o Dr. Marcelo Werneck. Se é a sua primeira vez aqui no canal, lembra de se inscrever e curte o vídeo também. Vamos lá, então a pessoa operou de hemorroidas, fica uma ferida naquela região ali. Na verdade, depende do número de mamilos, mas em geral vão ficar 3 feridas na região do ânus. Se a pessoa tentar ter uma relação sexual anal, vai abrir aquelas feridas e vai prejudicar a cicatrização. Então a primeira coisa a se observar é o seguinte: só pode ter esse tipo de relação depois que o seu médico liberar. Porque depende da cicatrização. Como eu já falei em um vídeo anterior, a cicatrização é diferente de pessoa para pessoa. Algumas pessoas cicatrizam mais rápido e outras pessoas demoram mais. Fora isso, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é a técnica utilizada. Existem técnicas minimamente invasivas e existem técnicas que a gente chama de convencionais, em que se tira tecido e fica uma ferida ali aberta naquela região. O tempo de cicatrização dessas técnicas é diferente. Então, depende também da técnica. Como eu falei, precisa da liberação do médico. Uma outra coisa que a gente tem que considerar é o seguinte: depois da cirurgia de hemorroidas, é esperado que haja uma diminuição do calibre do ânus, ou seja, a região vai ficar um pouco mais estreita. Isso é esperado e acontece com a maioria das técnicas. Por quê? Quando a gente tira um tecido, ou a gente cauteriza, ou a gente liga aquele tecido, forma-se uma cicatriz e tem uma retração daquele tecido. Então pode ser em algumas pessoas que a passagem fique mais estreita, a ponto inclusive de impedir esse tipo de relação. Então pessoas que têm relação com frequência, antes de fazer a cirurgia, tem que conversar com o médico informando sobre isso para saber qual a expectativa, como que vai ser essa recuperação da cirurgia. Existe também um quadro que a gente chama de estenose anal, que é quando o ânus fica estreito demais, inclusive para passagem de fezes. Nesse caso, a pessoa não vai poder ter relação. Então, o mais importante vai depender da cicatrização. Tentar ter esse tipo de relação muito precoce vai prejudicar a cicatrização, pode evoluir com uma ferida que a gente chama de ferida com cicatrização retardada ou fissura pós-operatória, que é um quadro às vezes chato de tratar, demora a resolver, então é melhor ter um pouco de paciência, esperar cicatrizar totalmente do que evoluir com esse quadro que a pessoa vai ficar muito mais tempo sem poder ter esse tipo de relação. Então conversa com seu médico antes de operar, de preferência. Se você já operou, conversa com ele, pergunta se ele já liberou para esse tipo de prática. Se deu para entender tudo direitinho, lembra de curtir o vídeo. Até a próxima!